Olá, querido irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Bem-vindos à aula de número 14 do nosso curso de Apocalipse, aqui na nossa Escola de Sabedoria, a escola dominical da Igreja de Cristo do Jardim Bela Vista. Eu sou o pastor Ale Rocha e mais uma vez, com muita gratidão, tenho você aqui comigo. Hoje iremos falar sobre o capítulo de número 11 do livro de Apocalipse. Mas antes, novamente oriento a você, na descrição desse vídeo tem os links para todas as últimas 13 aulas. Caso você tenha perdido alguma, pare aí, entre nesse link e assista a aula. Também ao final dele, da descrição, temos o link para o nosso grupo privado de WhatsApp, onde eu compartilho o conteúdo, os slides aqui ministrados, e estamos também à disposição dos irmãos para tirar qualquer dúvida quanto ao conteúdo ministrado. Peço também a você, nós estamos numa campanha precisando que este canal atinja 1000 inscrições. Então, se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado, mas peço também que você nos ajude compartilhando com as suas redes. Então aqui embaixo tem que inscrever-se, o sininho, marca ele e todas as novidades você será avisado de bate-pronto. Vamos lá então para a nossa aula. Para isso nós vamos precisar da sua parceria. Papel, caneta ou lápis, Bíblia na mão e sempre que houver uma referência bíblica, pausa o vídeo, leia a referência e aí a gente continua o texto. Combinado? Vamos para a aula? Bem-vindos então a Apocalipse capítulo 11. Lembrando que nós acabamos de finalizar Apocalipse capítulo 10. Nós estamos num processo desencadeando uma sequência de fatos, de acontecimentos em ordem global, que nós chamamos de a manifestação da ira de Deus contra a humanidade, o julgamento de Deus. Começando lá nos 7 selos, depois dos 7 selos temos as 7 trombetas. Então no capítulo 8 nos é apresentado também um inter entre as trombetas e as taças, que são os 7, os ais, estão lembrados? Então quando você vê lá na quinta trombeta, quando aquela estrela cai do céu, e ele tem a chave do abismo, e ele abre, sai fumaça, enxofre, e ali é soltado algumas criaturas que têm o poder de causar tormenta, não morte, né? Mas depois também é tocado a sexta trombeta, e então são soltos os 4 anjos que estão presos nos 4 cantos da terra, e então ali é morto 1/3 da humanidade. Diz ali que nesse quinta trombeta, quando é dado aquele período de grande tormenta à humanidade por causa das criaturas que saíam do abismo, ali disse que o primeiro ai havia se passado. Então selos, trombetas, ais, daqui a pouquinho também vamos ver as taças sendo derramadas. Tudo isso é a manifestação da ira de Deus contra a humanidade. É Deus julgando os povos. Se você olhar o evento pelo evento e dizer, nossa, Deus ele é tão cruel. Não, querido. O Deus que nós servimos, ele é extremamente misericordioso e amoroso. A grande questão é que nós, humanos, julgamos Deus a partir da nossa visão humana. E nós não entendemos a correlação entre o amor e a justiça de Deus. Deus, exercendo o seu amor, manifestando toda a sua graça, ele ama a humanidade e lhe oferta o perdão. Mas Deus, sendo justo e santo, ele precisa condenar o pecado, porque a lei foi dita que toda alma que pecar, essa morrerá. Deus ele precisa exercer a sua santidade e a sua justiça. Deus dá, oferta
toda a oportunidade da humanidade em se arrepender. Ao longo dos milhares, repito, milhares e milhares de anos, foi-lhe ofertada à humanidade que se voltasse ao seu Criador. Final do capítulo 9, diante de tamanho sofrimento, é muito claro dizendo que mesmo assim, eles não quiseram se arrepender. Meu irmão, minha irmã, não se iluda com os acontecimentos e não se desespere com os acontecimentos. Deus não salvou essas pessoas estão passando pela dura e árdua provação, não porque Deus é mau, mas porque elas negaram, elas rejeitaram, elas não quiseram o testemunho de Deus. Da mesma forma, podemos verificar isso em João capítulo 1, quando fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não quiseram. Então essas pessoas estão sendo julgadas por não querer, por não crer, por desobedecer, e aqui em Apocalipse, pior ainda, por se tornarem inimigos de Deus. Eles se opuseram contra Deus. Bem-vindos então ao capítulo 11, como dito no capítulo 10, um período intermediário entre a sexta e entre a sétima trombeta. Um período como no capítulo 10, que João teve uma visão de Cristo no trono e uma missão dada a ele de ainda pregar, de ainda falar, de ainda anunciar a Cristo, anunciar a salvação. Mais uma prova da misericórdia de Deus precedendo, antecedendo o seu juízo. Então nós não podemos dizer que Deus ele é mau por executar a justiça dele, por executar a sua santa e misericordiosa justiça. Deus dá toda a oportunidade ao ser humano de se arrepender dos seus maus caminhos e voltar-se para ele. A grande questão é que os corações humanos estão endurecidos por causa disso. Vamos então ao capítulo de número 11. Estão lembrados? Terminamos o capítulo 10. Na ocasião, tivemos aquela questão do livrinho que tem sabor de mel na boca, mas quando caiu ao estômago ele era amargo, Talvez relacionado ao conteúdo da mensagem proposta por Deus. Mas no capítulo 11, definitivamente o 11 e o 12, estamos em solo judeu. Ou seja, lembrando que os capítulos não existem uma ordem cronológica, porém, possivelmente próximo disso sim, mas existem algumas questões que são para a igreja, algumas questões que são para a humanidade no todo, e existem algumas questões que são especificamente para o povo judeu. Nesse caso, capítulos 11 e 12 se trata especificamente da questão aos judeus. Neles temos o templo judeu, versos 1 e 2 do capítulo 11, temos a própria Jerusalém no verso de número 8 do capítulo 11, temos a Arca da Aliança. Você que não conhece, é a Arca do Testemunho, aquela mesma que Davi entrou na cidade dançando, a Arca do Testemunho que ficava dentro do templo, no lugar, no Santíssimo Lugar. Temos Cristo governante, não como mais o rei, mas como Messias, não mais como o Cristo dos cristãos, por assim dizer, de forma redundante, mas como rei Messias, aquele que governa do judeu. O arcanjo Miguel, do verso 7 no capítulo 12, e a perseguição de Satanás aos judeus. E aí vamos ver no capítulo 12 quase que todo. Teremos sérios problemas se espiritualizarmos qualquer parte dessas passagens e tentarmos aplicá-las à igreja. Neste ponto, estamos no meio do período da tribulação. Primeira parte, o ministério das duas testemunhas, vai do versículo 1 ao versículo 14 do capítulo 11. Mas o primeiro período é o período do ministério delas. Então, o versículo 1 a 4. Vamos ver o texto?
Capítulo 11 de Apocalipse, as duas testemunhas. Deram-lhe um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Gentil é aquele que não é judeu. Eles pisarão a cidade santa, Jerusalém, durante 42 meses. Faça a sua conta, 36 mais 6, 3 anos e meio. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias. 1260 dias, faça as contas. Vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Até aí. Nesse período, o templo judeu está reconstruído. Há uma promessa a respeito do balançar da figueira ou do florescer da figueira, que é um dos eventos que culminarão para o fim do mundo, que é a reconstrução do Templo de Salomão em Jerusalém. Tá? A nação, embora descrente, adora Jeová de novo. Parece que as duas testemunhas ministrarão durante a primeira metade da tribulação, por meio da pregação para os judeus, e terão acesso ao templo. No período intermediário da tribulação, Satanás quebrará o pacto que fez com Israel e tomará posse do templo. Você pode ver as referências acerca dessa afirmação em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Daniel capítulo 9, verso 17 e Mateus capítulo 24, verso de número 15. Ele se instituirá como Deus, e com isso trará abominação e desolação, profetizado por Daniel e por Cristo. Por 3 anos e meio, o tempo é pisado pelos gentios. Deus pede a João: meça a área do templo, uma ação simbólica que volta ao que foi predito pelo profeta Ezequiel nos capítulos 40 e 41, e também pelo profeta Zacarias capítulo 2. Vai lá, dá uma lidinha. Medir alguma coisa significa reivindicá-la. Cristo reivindicará de novo o templo judeu e o restaurará para o seu povo, embora as forças de Satanás tenham tomado posse dele. O versículo 4 alude a Jeremias capítulo 4 e 5 em relação a Zorobabel e a Josué ou a Jeshua, o sumo sacerdote. Esses homens foram servos de Deus que, em uma época de problema nacional, eles reivindicaram e reconstruíram o templo e a nação. Qual foi o objetivo do ministério das duas testemunhas, segundo os versículos de número 5 e 6? Diz assim os versículos: se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm o poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de praga quantas vezes desejarem. Eles demonstram o poder de Deus aos judeus e aos gentios descrentes, e muitos serão salvos pelo testemunho delas. Elas são chamadas de profeta. Você pode ver isso lá no acabei de ler no verso 6 e é repetido no verso 10. Elas profetizam. E de testemunhas, as minhas testemunhas, anunciarão ao mundo os grandes eventos por vir e incorrerão na ira da besta e de seus seguidores. Identificam-se esses homens com Moisés e com Elias, por causa dos milagres que eles realizam. Moisés, no Egito, transformou água em sangue.
E Elias orou por estiagem e por chuva, e também fez descer fogo do céu. Malaquias capítulo 4, dos versos 5 a 16, promete que Elias retornará para ministrar ao povo, de novo. Contudo, algumas pessoas que pensam que essas duas testemunhas sejam Enoque e Elias, já que nenhum deles morreu, pois os dois foram arrebatados vivos aos céus. Há também aqueles que acreditam, e o próprio Cristo fala a respeito disso, que a profecia de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, a respeito do retorno de Elias, ou de um segundo o espírito de Elias, se trata especificamente e tão somente a João Batista, né, e o seu ministério. Quando Jesus fala, diz que é dito que convém que Elias veio e ele já venha, e ele já veio, e ele é João Batista. Mas diz aqui as escrituras que no final dos tempos, no período da grande tribulação, a despeito da restauração do projeto inicial de condução da mensagem salvífica ao mundo, ao povo judeu, que Deus levantará duas testemunhas com milagres, prodígios e sinais em seus ministérios, tal foi com Moisés e tal foi com Elias. Tá? Haverá dura perseguição ao ministério dessas duas testemunhas. É o que vemos dos versos 7 ao verso de número 10, que diz assim: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. Está lembrado que a estrela caiu do céu e abriu a chave do abismo? E irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que os sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, por esses dois profetas haviam atormentados os que habitam na terra. Os pecadores nunca quiseram ouvir a palavra de Deus ou lhe obedecer. Veja aí em Apocalipse 9, versos 20 e 21. Lembra que eu disse isso bem no início desse vídeo? Não é que Deus é mau, é que eles não querem Deus. Eles negaram Deus. Eles não se arrependeram dos seus homicídios, dos seus assassinatos, dos seus roubos, nem da sua imoralidade. Essas duas testemunhas serão protegidas divinamente até a conclusão do seu trabalho. Depois disso, Deus permitirá que a besta se oponha a elas e as mate. Sem dúvida, o anticristo não poderia tomar posse do templo, a menos que tirasse essas duas testemunhas do caminho. Os cidadãos de Jerusalém nem lhes darão um sepultamento apropriado. Dá uma olhadinha o que está escrito em Salmo capítulo 79. E o mundo inteiro se regozijará ao ver os corpos delas. Esses 3 dias e meio, olha que interessante, serão a celebração de um Natal satânico. As pessoas darão festas e trocarão presentes em comemoração à morte dessas duas testemunhas. Do pânico que seguirá ao ministério delas. Vamos ver o que diz o texto. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé, e uma grande terror tomou conta daqueles que o viam. Então
Eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glórias aos céus. O segundo ai passou. O terceiro ai virá em breve. Capítulo 8 diz que o anjo disse: ai, ai, ai dos habitantes da terra. Né? Deus ressuscita-os da morte. Pense no medo que tomará conta dos corações ao redor do mundo quando virem esses 2 mortos voltar à vida nas ruas de Jerusalém, depois de mais de 3 dias mortos. A seguir, os 2 subirão aos céus, enquanto os seus inimigos assistem de tudo. Depois disso, um terremoto destrói 1/10 da cidade e mata 7.000 pessoas. Esse será um dia entanto. Né? O testemunho das 7 trombetas. Vamos ver o que diz o texto, versículos 15 a 19. O 7º anjo tocou a sua trombeta. Já concluímos assim 7 selos, 7 trombetas e 2 ás. Falta ainda um ai e as taças. Aguenta aí. O 7º anjo tocou a sua trombeta. Houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Eita Deus poderoso! Desde o capítulo 8, esperamos o terceiro ai prometido. O 7º anjo soa a sua trombeta e grandes vozes anunciam que o reino, não os reinos, pois agora o anticristo governa um reino unificado. Você pode verificar isso previamente no capítulo 17, verso 13. Desde o mundo está sob o poder de Cristo. Apenas no capítulo 19, verso 11 e os versos subsequentes, Cristo assume o controle do mundo, portanto, essa declaração é uma antecipação do que está para acontecer. Como é maravilhoso estar na posição favorável do céu e não da terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a perspectiva do céu contempla o futuro como se passado já fosse. Isso é fé. Fé é tomar posse daquilo que ainda não temos, como se mais tivesse, como se já tivéssemos. Fé é celebrar o futuro como se passado fosse. A partir desse momento, tudo o que acontece nos leva ao ponto em que o Filho de Deus assume o governo da terra e derrota os seus inimigos. A essa profecia segue-se o louvor dos anciãos que glorificam a Cristo por seu poder. Esse é o terceiro louvor nos céus. Interessante isso, né? Você pode ver no capítulo 4, versos 10 e 11, eles o louvam como Criador. No capítulo 5, dos versos 8 a 10, como Redentor. E aqui eles o louvam como Rei e como Juiz.
Agora serão respondidas as orações dos mártires. Lembra capítulo 6, os versos 9 e 11, quando eles diziam: até quando, Senhor, não julgarás, até quando não farás justiça contra o nosso sangue? Como também as do povo de Deus, que declara: venha o teu reino. O versículo 18 resume os acontecimentos dos últimos 3 anos e meio e do período de tribulação. A hostilidade nacional e internacional. As nações gentias se enfureceram. Leia Salmo 2 e 83 e Joel capítulo 3, versos 9 a 13. As nações demonstrarão ódio por Cristo e seu povo, e a perseguição aumentará. É óbvio que Satanás está em cena. Veja os capítulos 12, dos versos 12 e subsequentes. E faz um esforço especial para destruir os judeus. Desde que Caim matou Abel, ele tenta destruir o povo de Deus. Dá uma olhadinha em 1ª carta de João, capítulo 3, versos 10 a 13. Tá. A ressurreição. Os mártires da tribulação serão ressuscitados. Depois dá uma lidinha rapidinha lá no capítulo 20, verso 4. Como também os mortos perversos serão ressuscitados, conforme no capítulo 20, versos 2 em seguida. E conforme também Daniel, capítulo 12, dos versos 1 a 3, parece indicar que depois da tribulação, os santos do Antigo Testamento ressuscitarão. Mas a gente vai ver isso posteriormente. Tá? E então falamos sobre o julgamento. Serão julgadas as obras dos santos, e os perversos serão condenados por seus pecados. Será um tempo de recompensa para os santos e de ira para os pecadores. Os perdidos são descritos como os que destroem a terra. Satanás é o destruidor. Leia o capítulo 9, verso 11. E seus seguidores participam de seu programa destrutivo. Deus ordenou que o homem cuidasse da terra e usasse os recursos dela em benefício próprio para a glória do Senhor. Todavia, Satanás levou o homem a destruir a terra e a usar os seus recursos para o mal e de forma egoísta. Esse período final de tribulação é o ponto máximo do plano de Deus. Não haverá mais demora. O capítulo inicia-se com um templo terreno e termina com um templo celestial. Mais uma vez temos sinais da tempestade que se aproxima, relâmpagos, trovões e vozes. No capítulo 4, verso 5, essas coisas vêm do trono. No capítulo 8, verso 5, do altar de incenso, e agora dos santos dos santos. Alguns acreditam que essa é a própria arca do templo do Antigo Testamento que desapareceu depois que Israel foi levado a cativo. No entanto, isso não é provável, já que nenhum outro templo do céu tem mobiliário terreno. A arca é um símbolo da presença e da aliança de Deus. Chama-se a Arca da Aliança. Na terra, Israel passa por grande sofrimento e Deus lhe reassegura o seu governo e o seu cuidado. Houve trovões e sinais quando Deus deu a lei no Monte Sinai, e agora que está para julgar o mundo por quebrar a lei, também os há. O versículo 18 afirma: chegou a tua ira. E nos capítulos 15 e 16 cumprir-se-á esse julgamento quando Deus derramar o cálice da sua ira. Os primeiros 3 anos e meio foram um período de tribulação, mas o último período é conhecido como o período da cólera de Deus. Dá uma olhadinha para um breve spoiler nos capítulos 14, versos 10 e verso 19, e no capítulo 15, verso 7, e no capítulo 16, verso 1.
Ok, pessoal? Chegamos ao fim de mais uma aula, nossa 14ª aula a respeito do livro de Apocalipse. E hoje passamos aqui, quase, né, que não conseguimos, passamos pelo capítulo de número 11. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença. Reafirmo com vocês o propósito da aula, é um propósito de parceria e estou tentando sempre deixar cada aula no mesmo período de tempo, mas partindo do pressuposto que você estará aí junto comigo, abrindo a sua Bíblia e lendo a sua referência. Se eu for abrir aqui as referências e ler com você, né, ficará de forma passiva e a aula vai durar 1h30 só para ler as referências. Mas é importante para que você compreenda todo o conteúdo ministrado, que as referências que foram ditas, que você pause o vídeo. É um recurso tão simples, tão acessível a todos. Se você assiste aí no computador ou no seu smartphone, é dar um clique na tela. E aí você vai lá e faz a leitura do texto e volta para o estudo. Com isso, o entendimento que nós estamos ministrando será muito mais ampliado e você poderá compreender o todo. Recapitulando, passamos já por 7 selos, passamos por 7 trombetas, passamos por 2 ais. Passamos por um primeiro período da tribulação, um período onde o chamado para falar a respeito das coisas de Cristo, ele se dará principalmente com o povo judeu. E aqui fomos apresentados a 2 testemunhas como as últimas vozes que proclamam algo no fim dos tempos. E estamos agora preparando para o grande momento do derramamento da cólera e da ira de Deus contra a humanidade, lembrando que não porque Deus seja mau, mas porque o ser humano é mau. A maldade não é a ação de alguém. A maldade, ela é a ausência de Deus no coração de alguém e visto em suas ações. Todas as vezes que uma pessoa se envedera pelo mal, ele está abrindo mão de Deus, porque Deus é bom e tudo o que vem de bom, tudo que é de bom, vem de Deus. Ok? Pessoal, muito obrigado. Pastor Ale Rocha com vocês. Peço mais uma vez que vocês nos ajudem quanto a este propósito de de se inscrever aqui em nosso canal no YouTube. Se você já está inscrito, poxa, valeu, muito obrigado. Mas você pode fazer um pouco mais. Manda aquela mensagem para o seu parente, para aquele amigo que você tem proximidade. Fala assim, fulano, se inscreva nesse canal aí, faz esse favor para mim. Precisamos chegar a 1000 inscritos e eu creio que com a sua ajuda isso ficará muito mais fácil. Ok? Um grande abraço, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Fique ligado, todas as novidades você será avisado aí no seu smartphone. Deus te abençoe e um ótimo dia para você e para toda a sua família, no nome de Jesus. Até a próxima.